Olá, pessoal. Eu sou o Deja, faço parte do time de carreiras aqui da Estácio e estamos retomando o nosso papo de carreira, tá? Esse programa incrível que a gente traz alguns temas justamente para poder falar sobre carreira, sobre empregabilidade e olhando aí, né, para o fechamento do mês de março, o mês das mulheres, a gente pensou num tema muito importante que é a ascensão feminina em espaços predominantemente masculinos. E para estar com a gente, falando um pouco sobre isso, né, abordando sobre o tema, temos uma convidada extremamente especial, Lola Edmond. Obrigado por aceitar esse convite de estar com a gente. Conta um pouquinho, Lola, da sua história pra gente. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, né, a todo o time da Estácio. Desde é muito bom estar aqui com você hoje. Eu sou Lola Edmond, sou gerente de desenvolvimento de negócios na indústria de tecnologia há 10 anos, sou executiva. Também trabalho como mentora de mulheres e transformações internas aplicado para o impulsionamento de carreira, né? É um tema muito importante para mim. Acho que o empoderamento da mulher começa justamente nesse lugar da gente conseguir se fortalecer internamente para ocupar esses espaços. E eu alinho essas duas pontas, né, dentro da minha carreira ali, conectando autoconhecimento junto com desenvolvimento de capacitações. E hoje eu lidero uma iniciativa chamada Aliança Técnica, Tech Alliance, para a Amazon Web Services. Eu cuido do Brasil aqui num time global, onde a gente faz a ponte entre academia e indústria, conectando esse ecossistema de empregadores junto aos egressos dos nossos programas educacionais. Que arraso! Vamos lá, pensando nessa questão, em todo esse trabalho, em toda essa iniciativa que você tem, Lola, o que te motivou, né, principalmente olhando para a área de tecnologia, que a gente sabe que é uma área que é predominantemente masculina, apesar de a gente ver muitas mulheres ascendendo dentro dessa área, o que te motivou a entrar para a área de tecnologia? Perfeito. O que me motivou? Oportunidade. Eu gosto de contar essa história, eu falo que assim, a minha história com a tecnologia, ela não é uma história de amor bonitinha, né? Então eu cresci com aquela visão de que a gente precisava ter, e acho que a maioria das pessoas, que a gente precisava ter tudo resolvido, aquele sonho de profissão e tudo mais, mas o meu histórico, o lugar de onde eu vim não me permitia. Então chegou um momento na minha vida assim que eu falei, cara, o que eu vou fazer para ganhar dinheiro? O que eu vou fazer para me desenvolver, para correr atrás dos meus sonhos? Sim. E aí, na época, eu conheci a tecnologia como esse tema, né, que inclusive é isso que eu faço hoje, nessa área que eu atuo de combater esse gap de talentos, essa lacuna. Eu falei, beleza, tá aqui a oportunidade, tem uma área aí, existe uma indústria que precisa de mão de obra, é lá que eu vou me especializar nesse negócio. E foi essa a minha história com a tecnologia. Então, eu sempre conto nas minhas palestras que não foi amor à primeira vista. Eu entrei realmente porque eu precisava de dinheiro para realizar os meus sonhos. E acabou que a tecnologia ela se tornou um caminho de vida para mim, né? E foi lá dentro que eu achei o meu propósito, que eu encontrei realmente um caminho para perseguir, assim, e me desenvolver e me apaixonar pelo que eu fazia. Mas, primeiro, à primeira vista, foi esse toque da oportunidade. Tá, então tem aqui uma área que está disponibilizando bons salários, que tem temas, né, que se desenvolvem o tempo inteiro e que é predominante hoje no mundo, porque não existe um lugar, uma profissão hoje que não toque a tecnologia, né? A tecnologia está em tudo. Então eu falei, tá, aqui eu vou ter futuro e eu posso usar isso depois para outras coisas que eu vier a fazer. No meu caso, era veterinária, eu tinha um sonho de ser veterinária. E concluiu esse sonho? Olha, eu não concluí esse sonho, mas eu consegui viver o processo da veterinária. E aí explico um pouquinho aqui. Quando eu ingressei, então, com esse sonho de, puxa, eu preciso melhorar de vida, né? Eu nasci numa família muito pobre, eu vim de uma favela aqui no Rio de Janeiro, numa família predominantemente feminina, porém muito masculinizada, porque minha mãe, minhas tias e minha avó precisavam sobreviver, né? Então, eu tenho uma tia que é camelô, a outra trocadora de ônibus. Minha mãe começou nas vendas e na representação comercial através daquelas revistinhas de cosméticos, né? Não vou falar o nome aqui, mas você já veio aí na mente. Sim. E a minha mãe foi essa mola propulsora, ela foi a primeira pessoa a mudar esse padrão da família, né, de escassez, de muita pobreza, de falta de estudo. Então, com 6 anos de idade, eu acompanhava ela no ensino médio, a gente aos sábados, ela trabalhava a semana toda, aos sábados a gente ia para a escola juntas para ela terminar o ensino médio dela. Então, eu sempre vi essa luta muito forte. Eu falei, puxa, aqui eu quero mudar a vida da minha família e mudar a minha vida. Então, eu não quero ser mais um peso para minha mãe, eu pensava dessa maneira, né? E aí foi onde eu busquei esses recursos da tecnologia, busquei estudar, fiz muita coisa, fui manicure, fui garçonete, dei banho em pet shop,
Fiz de tudo que você pode imaginar, já fui até comissária de bordo. Caramba! O que você falou na questão de sobreviver, o quanto a gente hoje, o quanto principalmente os alunos que nos assistem, né, principalmente as alunas, o quanto é difícil essa jornada, dependendo do ponto de partida. Né, principalmente você que tem todo esse programa desenvolvido para mulheres, você com certeza tem acesso a muitas histórias de dificuldades que são muito parecidas com a sua, inclusive, de chegar lá, do quanto é difícil. Mas continua contando pra gente, tá maravilhoso. Eu acho isso muito legal, porque acaba que a gente cria uma expectativa do lado de fora quando a gente vê alguém de terno e gravata, quando a gente olha um executivo, quando a gente olha um professor, qualquer pessoa que a gente admire, que fala, nossa, eu quero chegar lá. E aí parece que essa pessoa ela já nasceu daquela maneira, né? Mas existe um processo de transformação que a gente precisa passar, independente de qual é o teu histórico, de onde você veio, que te leva a ocupar esse espaço. Mas aí quando a gente fala de pessoas que vieram como um padrão, né, da minha família de escassez, com pouca base de estudo, com pouco acesso à oportunidade, isso gera um desafio ainda maior. E eu sempre falo da síndrome do impostor e da síndrome da impostora. Então tem essa voz na nossa cabeça, que são as crenças limitantes, que são os espaços que a gente ocupava. Eu estava comentando agora no café da manhã, hoje mesmo, sobre esse ponto, né, de que, caramba, para mim ter porcelanato em casa era uma coisa assim, absurda, nunca imaginei que eu poderia, né? A casa da minha avó sempre foi de reboco. Então, quando você olha um escritório, quando você olha um tema assim, né? De repente você quer uma profissão que vai te ajudar a viajar o mundo, parece uma coisa muito distante. Essas vozes, elas ficam limitando a gente a entrar, a explorar, a ocupar esses espaços. Então, eu acho que também o que me ajudou muito, falando de espaço predominantemente masculino, a ingressar na tecnologia, foi que eu sempre fui uma menina muito moleca. Então, eu ando de moto, eu surfo, eu gosto de cavalo. Eu sempre andei em meios que tinham muitos homens. E isso me ajudou a criar uma casca, uma personalidade forte ali, para eu me posicionar, para eu não temer tanto. Então, eu sempre dou essa dica, né, de que a gente se desafiar, a gente se colocar em lugares que às vezes as pessoas falam assim, cara, isso aqui não é para você. Ou a gente sente isso, porque às vezes ninguém disse isso, né? Mas a gente sente isso. Esse lugar da gente enfrentar o nosso medo e tocar o pezinho ali na água é super importante. E não parece, mas essas outras áreas, elas também atuam na nossa profissão. Quanto mais você se empodera, quanto mais você cresce como ser humano, você, né, se mune de habilidades, daqueles choques de água fria, de tipo, cara, eu vou tentar isso aqui, mas você cria essa capacidade dentro da tua carreira também, né, de se empoderar. Com certeza. E aí, você falou de vários desafios, só que a gente vai aprofundar um pouquinho. Quais foram os desafios que você encontrou no caminho, além de todos os que você já listou até agora, para você ocupar o seu espaço no mercado de trabalho? Porque assim, a gente olhando, né, principalmente o público feminino, que é o cerne hoje da nossa conversa, a gente sabe como o dia a dia das mulheres é mais complicado. Sim. E aí a gente olhar e ver que você chegou, né, você hoje é uma executiva, o quanto foi difícil, o quanto foi trabalhoso, o quanto foi complicado para você conseguir chegar lá. Conta pra gente. Nossa, e eu cheguei lá? Eu sempre pergunto isso para mim mesma, porque eu acho que a gente vive esse processo de desenvolvimento até morrer, né? Eu tenho hoje, dentro do lugar que eu ocupei, existe o futuro. E aí, para o futuro, a gente dá uma olhadinha e fala assim, cara, vão ter outros desafios, né? E aí eu digo que esse processo ele acontece do talento de entrada até o CEO a CEO, né? Até o dono da empresa e tudo mais. Tenho certeza que a gente cria medos e barreiras diferentes de acordo com as escadas que a gente vai subindo na nossa vida. Então eu não acho que eu cheguei lá, eu acho que eu cheguei em algum lugar que eu queria chegar, né? E tem muito mais para percorrer. E dentro desse processo, os maiores... Tá, aí voltando lá para os desafios das mulheres. Se a gente for falar de desafio... Quando a gente fala de mulher, é um pouco mais forte. Eu poderia listar aqui um monte. Já começa assim, nossa, ou é muito jovem ou é muito velha, né? A maternidade, que geralmente é um problema. Eu não sou mãe, mas acompanho mulheres há muitos anos. Desde que eu entrei na indústria, eu sempre fiz atividades voltadas para mulheres, né? Tenho programas que eu desenvolvi, criei, lancei, cuidei. E vieram milhares de mulheres dentro da minha trajetória com as suas histórias. Então, a lista ela é muito extensa. E eu gostei muito do processo que eu vivi de trazer os 50% para mim. 50% da responsabilidade de superar os meus desafios. Porque tem os desafios que a sociedade vai te impor, que a indústria vai te impor.
né? E esses são incontroláveis. Mas o que você pode controlar e cuidar são os teus 50%. É a forma que você lida com as coisas, é a forma que você se encaixa, que você se desenvolve. E aí a minha mente, para mim, foi o meu maior desafio. Porque a gente projeta muita coisa. Sim. Né? A gente projeta muito os nossos medos, a gente projeta muito os nossos traumas, as coisas que as pessoas falaram ao longo da nossa vida vão ficando ali na nossa cabeça e a gente não se sente boa o suficiente. E a mulher, ela tem várias caixinhas, né, que a sociedade assume como posições de cuidado, como, por exemplo, que a gente não é muito boa em matemática, raciocínio lógico. Então, assim, essa barreira eu precisei muito superar na minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa muito artística, gostava muito de arte, né, sou filha de escritor, pintor, meu pai me deu essa herança de brincar ali, de criar, e eu estava entrando numa indústria muito preto e branco, digamos assim, que a gente tem, né, um raciocínio lógico, precisa estudar e se desenvolver em temas como matemática, e me falavam que eu não era boa nisso, porque os meus talentos eram exaltados, né, em outras áreas, como comunicação, relacionamento com pessoas, e aí eu entendi que eu precisava, tipo, pular esse desafio de acreditar que eu poderia estudar aquilo, né. E o que eu não via lá na frente é que depois, na verdade, as habilidades que eu realmente tinha e que eram, uau, eu poderia desenvolver para deixar a minha marca no mercado. Então, primeiro eu precisei passar por essa barreira para depois trazer a minha marca pessoal ali e focar naquilo que eu realmente gostava de desenvolver. Então, acho que essa foi uma das coisas assim que mais me desafiaram e continuam me desafiando ao longo da minha carreira na área de tecnologia, mas em outras coisas, até no esporte, que é esse lugar do cara... Tá, se eu não sou tão boa aqui, deixa eu me capacitar para eu ficar boa aqui. Então, né, a gente dizer pra gente que a gente não é boa o suficiente. E é interessante, ouvindo você falar, principalmente quando fala da questão da criatividade, e olhar aquela coisa assim, porque eu sou muito bom em uma coisa, você não pode ser bom em outra. Né? Você tem essa limitação, você tem que ser muito bom em alguma coisa só, e você não pode transcender, né, para além daquilo ali. Você não é só uma coisa, você vai muito para além disso. E aí, quando você fala da crença limitante, é muito interessante porque a gente vê muito isso, a gente passa por isso todos os dias. E aí, como que essa parte criativa, essa parte assim, artística, essa comunicação se aplicou ao que você faz no seu dia a dia? Porque hoje você é uma executiva. E aí, como que você trouxe todo esse talento, porque é natural, e a gente vê a forma como você se comunica, ou que para você é muito natural, muito tranquila, como que você trouxe isso para dentro da tecnologia? Uau! Beleza. Não estava no roteiro, eu sei. Não, vamos lá, adoro. Criatividade, né? Trazer aqui, assim, toda essa essência. Durante a minha trajetória, eu buscava sempre seguir um protocolo, né? Eu acho que quando a gente vem de uma minoria, e quando eu falo minoria, aqui dentro do meu histórico, a gente está falando de pessoas pobres e de favela, a gente está falando de mulher, né? E ainda tinha um outro ponto, que eu nunca tive essa cara da pobre de favela. Eu sempre tive um padrão que as pessoas olhavam pra mim e não me... Então eu ficava meio que num limbo, de tipo assim, a oportunidade não chegava, nananã. E aí eu buscava me esconder, porque eu também não me sentia no lugar de fala das coisas, eu ficava me botando pequenininha. Então esse processo de me desenvolver ao longo dos 10 anos fez com que eu olhasse para as minhas características. Cara, como é que eu posso pegar o meu histórico, como é que eu posso pegar as minhas habilidades, como é que eu posso pegar quem eu realmente sou e aplicar isso dentro do meu trabalho. E aí eu saí, né, da caixinha de simplesmente entregar o que a indústria me esperava e ficar focada nos resultados para gerar realmente impacto através da minha história. E foi começando assim, em um talk, numa palestra, que eu comecei a contar a minha história, comecei a falar sobre esse ponto da gente ultrapassar certas barreiras sociais, da gente ultrapassar essas caixinhas que as pessoas colocam a gente, para a gente trazer a nossa essência, trazer mais de quem a gente é, trazer o amor, né, o coração para a coisa. E aí os programas educacionais, as iniciativas, as mentorias, elas foram se desenvolvendo naturalmente. E um dos resultados disso é o Women in Cloud, que é um programa que começou lá, né, com 50 mulheres numa sala do escritório, era uma ação do coração, a gente queria só se reunir. E hoje já são quase 4 mil mulheres impactadas no Brasil e na Argentina, né, através dessa aliança técnica maravilhosa que a AWS nos ajudou assim a fazer, a conectar esse ecossistema de parceiros e clientes junto, né, dos talentos ali, e aí a gente poder trazer as nossas histórias, trazer a nossa essência feminina, se unir em roda e estar falando sobre esses assuntos. Foi nesse momento, né, foi quando eu pude trazer a minha criatividade, foi quando eu pude me ocupar desse espaço que eu consegui criar mais programas com impacto,
com criatividade, com inovação. Acho que a inovação ela vem muito desse lugar da autenticidade. Imagina se todo mundo pensasse igual, se a gente ficar só seguindo o protocolo. Então, trazer essa autenticidade permite que a gente crie soluções mais inovadoras, que a gente possa ter um diferencial no mercado. E acho que foi esse o maior resultado para mim, de poder atender melhor os meus clientes e conseguir criar impacto através do meu trabalho. Eu acho que também é propósito, não é? De você parar e olhar e falar assim, eu estou fazendo isso daqui porque tem alguma coisa que você realmente almeja e é para além de você. Acho que é muito esse ponto. Ouvir você falar me remete a várias coisas, a várias histórias e momentos. E é muito isso, a gente consegue também associar a propósito. Qual o propósito que a gente está fazendo aquilo ali? Por que a gente faz isso? E aí, pensando no porquê de tudo isso que você falou, foram várias barreiras que foram sendo quebradas ao longo desse período, né? Ao longo da sua história, ao longo da sua trajetória. Você consegue compartilhar com a gente um momento que você olha e fala assim, caramba, esse momento eu falei assim, agora eu fiz alguma coisa que foi para além do que eu tinha de ideia, do que eu imaginei, foi para além de tudo que eu esperava e foi quebrar uma barreira. Foi muito para além disso. Uau! Eu acho que foi justamente esse momento de ocupar um espaço de liderança. De entrar de cabeça num lugar que eu tinha que assumir a responsabilidade de criar, de gerir, de entregar, né? Então, novamente, acho que as vozes da nossa cabeça, elas conversam com a gente constantemente, dizendo pra gente que não pode, né? Tem aquela estatística que é comum da gente apresentar quando vai falar de diversidade e inclusão, por exemplo, de como as mulheres olham para as vagas de trabalho e daí você tem que ter, tipo, 100% do negócio ali para tem que fazer um cheque, né? 100%, com 90%, 80%. E eu sempre fui assim, meu ascendente é virgem, gente, extremamente perfeccionista. Tem isso também. E eu tinha muito isso comigo. Então, quando o desafio de liderar um país, né, sozinha, de cuidar e de gerir contas grandes e com uma responsabilidade enorme, eu acho que assumir esse espaço, né, e ser uma builder, que a gente chama. Então, quando eu decidi, por exemplo, trocar a minha carreira, sair de uma empresa para outra e reconstruir essa carreira através da parte de gerenciamento de desenvolvimento de negócios, eu vim com essa mente de que, tá bom, ia ser me entregada uma coisa do zero e eu ia precisar construir. E ali foi essa grande virada de chave para mim. Né? Ter esse lugar de, tipo, eu vou usar toda a minha criatividade, todo o meu repertório para fazer acontecer. É uma transição, é uma chave que você vira na sua cabeça. Sim. Você pega uma oportunidade para alguém que vem de um histórico, né, de escassez, que os pais não têm ali muito para te oferecer em termos de estrutura. E você vê, assim, uma empresa te dar isso, você fala, nossa, eu não sou capaz. Muita gente faz isso, né? Sim. O que acontece com a certificação, com as capacitações que a Estácio, por exemplo, oferece iniciativas, às vezes você fala assim, por que esse aluno, essa aluna não conseguiu se formar aqui? Por que não fechou isso, não tirou seu diploma? A oportunidade do emprego está ali no final, a gente está conectando essas oportunidades. E aí tem muito desse lugar de você conseguir se ver, né? De você ter uma autoimagem, de você se enxergar assumindo aquele compromisso e sendo aquela pessoa. Sim. Então eu acho que o maior projeto foi eu mesma. Foi eu, tipo assim, caramba, eu vou tocar isso aqui. E assim, ouvindo você é bacana porque, assim, para quem está em casa ouvindo a gente, é olhar o potencial que a gente tem, é entender o quanto a gente consegue se desenvolver, o quanto os nossos talentos naturais são aqueles que vão moldar muito a nossa trajetória e ser quem a gente é. Eu sei que é difícil porque o mundo, né, quando a gente olha, corporativo, empresarial, independente da área, ele vai te trazer um molde. Você vai acabar se encaixando. Só que a sua essência, ela vai continuar trazendo aquilo que é o diferencial. Porque, como você falou, a gente não pensa igual. Não. E aí, cada um vai trazer... O seu diferencial é ser quem você é. Porque você vai trazer uma coisa diferente que outra pessoa não pensou. Ou, às vezes, pensou e você está aprimorando. E aí, é muito pensar dessa forma, do quanto a gente consegue ir para além. Eu acho que ir para além não é muito. Eu acho que a capacidade que falta, com todas as barreiras que você falou... Acho que é a capacidade de você sonhar. É a capacidade de você conseguir se enxergar em espaços que a gente normalmente não se enxerga. A gente normalmente não se vê em alguns espaços. A importância da referência. Sim. E a importância de tirar os moldes, né? Porque quando você olha para o molde e você não tem essa potência dentro de você de tipo,
cara, eu vou transformar isso aqui, eu vou ocupar esse espaço, esse molde ele te limita. Você fala, isso aqui não sou eu não caibo aqui, eu não vim desse lugar, né? E tirar essa... Eu sempre falo, assim, nas palestras, de aproximar o palco das cadeiras. Então, às vezes, se eu estivesse aqui no dia a dia, eu adoro, né? Botar meu terno, tá lá de executiva, mas será que as pessoas conseguem se conectar com aquilo quando elas não estão? Porque quando eu não tinha o terno, eu também não conseguia me ver naquele lugar, né? E aí, essas caixinhas, elas são muito importantes. Por isso, a importância da... elas são muito irrelevantes para ajudar a gente a colocar as pessoas nesses espaços, principalmente as mulheres. Então, as referências, elas são muito importantes. De cores, de tamanho, de background, né, de histórico, enfim, de tudo. Porque se eu não vejo que eu sou... Ou eu sou a pioneira, que aí é uma escolha, é uma decisão. E olha quem passa na frente, né? Então, a importância de outras mulheres, né? A gente tem aí um monte de referência para abrir a mata, para outra percorrer o caminho. Porque ser pioneira não é fácil, é uma coisa que leva tempo. Então, a gente precisa também criar atalhos, né? E mostrar isso. E é muito bonito ver a Estácio, ver, enfim, empresas como a AWS, todo esse ecossistema trazendo essa diversidade, né? Trazendo essa inclusão de pessoas para mostrar. Se preocupando com esse desenvolvimento. Sim. Sabendo, principalmente pensando, né, e enxergando a realidade que nós vivemos. Então, assim, compartilha com a gente um momento que você sentiu, e olha que foram vários até agora, eu tô adorando, mas o momento que você sentiu que, assim, você quebrou uma barreira, mas era uma barreira não só sua. Acho que você quebrou várias barreiras pessoais. Você olhar para você e falar assim, caramba, me superei. Mas quando você olha para o todo, para todos os projetos que você faz, o que você pensa quando você olha para a gente, compartilhar com a gente assim, conseguir quebrar uma barreira? Isso daqui não era possível, muitas pessoas falaram que não era possível acontecer e você foi lá, olhou e falou assim, não, é possível sim. Precisamos pensar diferente. E foi lá e aconteceu. Nossa, é uma pergunta complexa. Porque não era pra junta ser fácil, tudo, né? Não era junta pra ser tudo. Fácil. Mas vamos lá. Vou tentar te responder da melhor forma possível em relação à minha visão do todo, né? Hoje, a eu do futuro, que sou eu agora, pensando assim há 10 anos atrás, eu acreditava em muitos paradigmas de tipo, eu tenho que saber o que eu vou fazer pro resto da minha vida. Para ganhar dinheiro eu não consigo fazer o que eu amo. Para ter propósito, não dá para ganhar dinheiro com propósito. Né? Tudo isso vinha como um acumulado de crenças e que eu pude ultrapassar isso vivendo, caminhando o caminho, né? Vivendo a jornada. Então, eu tenho um cavalo. Eu adoro contar essa história. Eu tenho um cavalo. Tá, veterinária, lembra da veterinária? Okay. A veterinária não aconteceu, mas eu consegui, através da minha carreira de executiva, né, ter ali os recursos que eu precisava para viver o sonho de estar com os animais. Eu sempre fui muito apaixonada pela natureza. E esses dias eu estava fazendo essa reflexão com o meu cavalo, porque eu comprei, gente, uma receita do desastre, que era um garanhão filhote. Uma pessoa que nunca teve cavalo na vida. E ele, assim, ele é uma máquina, né? E é super selvagem e eu deixo ele ser quem ele é. Então, ele me ensina muito sobre liderança, ele me traz muito empoderamento para dentro da minha carreira. E justamente por eu entrar nessa reflexão interna, essa pergunta sua me virou essa chave. De que você tem lá um bicho grande na sua frente, um desafio, que você não tá vendo o que vai acontecer depois que você domar, depois que você chegar perto, depois que você tocar, depois que você enfrentar aquele bicho grande, né? E eu lembro que eu tinha muito medo dele. E eu precisei ir me aproximando e cuidando e trazendo aquela familiaridade, porque um cavalo não é um cachorro, né? E uma carreira também não é um trabalhinho que a gente consegue aqui. Uma carreira é um lugar que você se dedica, que você quebra paradigma, que você... Cara, você vai se empoderando ali de um caminho, uma trajetória. Não é só um emprego, né? É uma trajetória. Você ter início, meio e saber onde você quer chegar com aquilo e ir caminhando. Então, o cavalo, ele me ensinou muito isso, né? E para mim, essa foi a maior barreira, que é entender que tudo que eu quero está do outro lado do meu medo. Eu só preciso trazer a capacitação, trazer as ferramentas corretas, ir lá e botar o cabresto no negócio, sabe? Levar para dentro da barra, mais ou menos assim. E hoje eu consigo passear com o meu cavalo do lado ali. E assim é com a minha carreira. Todas as coisas que me geram essa barreira, esse medo, eu elevo a barra. Eu falo, então tá bom, então eu vou passar isso aqui que eu quero uma barra maior ainda. E vou lá, tocando esse processo.
Aí, gente, foi a pisciana, não sei se ficou claro, mas... Foi incrível. E assim, é muito interessante porque a gente pensa aquela coisa assim, nossa, a minha referência tem que ser... eu tenho que pensar isso só no meio no trabalho. Não, você conseguiu refletir sobre isso a partir de outras experiências. E o quanto que a gente não tem outras experiências que podem ajudar a gente a refletir sobre o que a gente quer. Como você falou, é uma trajetória. Sim. Não é só uma trajetória, mas é uma história que você constrói. Então hoje, quando a gente olha, quais são as histórias que nós estamos construindo? O que a gente quer fazer daqui para frente? E eu preciso saber não. Eu preciso ter a resposta não exatamente. Você quer ver um exemplo, Deja? Eu falo muito das mulheres com a certificação. A mulher quer entrar lá no mercado de tecnologia, ela vai tirar uma... Eu tô falando mulher, mas assim, isso serve para qualquer pessoa, tá? Eu vi isso dentro da minha casa, porque eu fui a primeira pessoa da minha família a ter uma faculdade, e aí hoje minha prima veio pra TI comigo, que é o bichinho da TI que eu vou espalhando pelos lugares. E ela conseguiu um voucher 100%, ela levou um ano para fazer a certificação. Uma certificação que ela conseguiria fazer em 3 meses, assim. Caramba. Claro, dentro do tempo dela, dentro da jornada dela, ela sabia que ela era capaz, mas ela não marcava a data. Era o cavalo dela, entende? Ela não ia lá botar o cabeça no cavalo, ela não ia lá tocar o medo dela. Porque a gente também tem medo de dar certo. Sim. A gente também tem medo de dar certo. A gente tem medo do desconhecido, né? E muitas das vezes, nos programas, na minha trajetória, eu escutava das minhas mentorandas, das minhas alunas, das minhas amigas, das mulheres que eu toquei na indústria, que era isso. Era o bicho de 7 cabeças da certificação, né? Do atestar que ou eu sou boa ou que eu não sou boa. Eu tenho medo dos dois. E aí? E aí? Isso é uma grande questão. Caramba. Eu acho que não só uma questão, mas é uma grande reflexão. O quanto hoje, trazendo principalmente para os nossos alunos, o quanto hoje a gente está tocando no nosso medo. Acho que vale deixar aí de reflexão, né? Fica aí o questionamento. O quanto a gente hoje está tocando no nosso medo, o quanto a gente hoje está conseguindo olhar para a gente e entender que, sim, somos capazes. E não precisamos ter todas as respostas. Mas a gente precisa, pelo menos, estar disposto a dar o primeiro passo. Em prol do medo, em prol de você olhar aquele animal enorme. Eu também sou apaixonado por cavalo. Não tenho um cavalo, mas eu sou apaixonado por cavalos. Mas assim, em prol de você olhar e falar assim, caramba, é um medo que eu não sei o que eu faço com isso. Nossa, e depois que você supera é tão bom. Em tudo, né? Em tudo. Sim. Você superar o medo da câmera, você superar o medo do palco, você superar o medo de ser vista, o medo de dar certo. E acho que é muito isso. Até onde a gente está disposto também a pensar e olhar e falar assim, eu quero me desafiar, eu quero chegar lá. E chegar lá a gente tem muitos lugares, mas eu quero passar por isso, eu quero passar por essa experiência, eu quero superar quem eu sou hoje, eu quero ter uma versão melhor. E eu acho que melhor não é uma versão que você tem que ser, nossa, um ápice, não. É você ter uma outra versão e você olhar para trás e falar assim, caramba, ufa, consegui, eu dei um passo. E esse um passo é o mais importante. Esse negócio de chegar lá, eu vou tentar mudar a sua perspectiva hoje, tá? Através do cavalo, inclusive. Porque eu fico pensando assim, eu passo por tantas experiências na minha vida com o meu cavalo, que a hora que eu conseguir chegar lá com ele... O que acontece? O que acontece? Então é a jornada, entende? Não é o chegar lá, é a jornada de você poder se divertir dentro desse processo, de você... E a gente precisa ser flexível. A gente precisa... Gente, eu como uma pessoa, enfim, que sou muito perfeccionista, até ali meu ascendente virgem difícil. A pisciana sofre com a virginiana, né? Muito. Para o pessoal entender, o meu signo é virgem, meu ascendente meu signo é peixes, meu ascendente é virgem. É tipo a Dory com a Monica Geller, do Friends, já viu? Que é a louca da limpeza. Quando você tira essa coisa do perfeccionismo, de querer ter tudo resolvido, a gente está dentro da faculdade achando que a gente vai entender o que vai acontecer nos próximos 20 anos. Desculpa, veio uma pandemia e mudou toda a sua vida. Tudo que a gente conhecia mudou. Então, a gente precisa sair do controle e fazer boas escolhas agora. Eu sempre falo que a vida ela é agora, ela acontece aqui, no presente. Né? Então, o chegar lá, ele não é o objetivo. Ele é o destino, entendeu? Fica aí o questionamento e a reflexão, inclusive. E aí, é muito essa questão aí, é uma jornada, igual a gente aqui, é uma jornada que a gente está percorrendo, de transformações, inclusive, pra gente. Com certeza, sempre. E aí, trazendo uma pergunta, como você acredita que a diversidade, a gente está falando sobre tanta coisa, mas como que a diversidade de pessoas, a experiência dessas pessoas pode impactar positivamente o ambiente de trabalho?
e como que a gente contribui com essa inovação e sucesso? Perfeito. Eu gosto muito de usar o exemplo do campo de futebol e dos jogadores, né? Então você tem um time para vencer. E quando você olha para esse time, cada um dos jogadores ali, né, tem um papel a cumprir. Tem a sua habilidade, tem a sua expertise, tem o seu jeito, tem a sua assinatura, né, no jeitinho de jogar a bola. E imagina se você tivesse um campo cheio de goleiros. Alguém ia marcar gol? Fala pra mim. Alguém ia marcar gol? Então é importante o meio-campista, é importante o atacante, né? É importante ter essa diversidade, né? E assim, falo de uma experiência do meu grupo de mulheres, da forma que eu ando na comunidade, né? Da forma que eu conheço o feminino, a energia do feminino. Para mim, existe muito esse lugar da multipotencialidade. Mulheres são multipotenciais por natureza. A gente vê o mundo de uma forma mais colorida, né? Habilidade, capacidade de fazer coisas, várias coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, verdade. Eu já botei 3 coisas na lista de tarefa enquanto eu tô aqui sendo entrevistada. Para depois eu lá, opa, hoje eu preciso fazer isso, tem que comprar feno, jogar lá no bar. É isso. Multipotencialidade, criatividade, enfim. E aí, isso varia de pessoa para pessoa, cada pessoa tem seu histórico, né? Acho que o único fator que faz com que a gente tenha realmente algo em comum é o ser humano. De resto, existe um lugar da assinatura, da autenticidade, da sua personalidade. E isso traz inovação, criatividade, prosperidade para dentro de um time, né? Então, quando você está dentro de uma empresa, não é diferente de você estar dentro de um campo de futebol. Você precisa ter estratégia e você precisa ter habilidades que são únicas de cada um daqueles jogadores. Não dá para ser todo mundo igual, porque tu não avança muito, né? Sim. Então, acho que esse é o impacto que a diversidade traz, né? De inovação e de criatividade, principalmente, e prosperidade do time. E de fazer, cara, de um mundo melhor. Porque quando você abraça mulheres e mulheres ocupam espaços ali, você não está mudando só uma mulher, você está mudando toda uma geração. Então, olha, veio a minha prima e a partir da gente vai vir uma outra história para minha família, né? Assim como a minha mãe ter tido a oportunidade de ser educada também. Meu pai tinha faculdade. Meu pai é um cara muito inteligente. Caramba. Meu pai teve 5 faculdades. Multipotencial total, totalmente... ele era demais. E muito filósofo e tudo mais. Me deu muita herança em termos dessa educação, mas a minha história foi impactada pela minha mãe, porque era minha mãe que cuidava de mim, porque era minha mãe que me carregava nos braços. Então, ela foi sua referência. A partir de uma mulher que eu pude mudar a história da minha família. A partir dela, então eu falo que quando a gente muda mulheres, a gente não muda só o mercado, a gente muda famílias, a gente muda o planeta. Isso é muito importante. Isso é muito forte, inclusive. Acho que essa reflexão ela é incrível por diversos motivos. Se a gente parar para pensar, toda a sua trajetória, como você falou, assim como a minha também é marcada por ter a minha mãe como referência. Então, assim, até onde a gente consegue chegar, quais são as nossas referências e onde a gente quer realmente que as coisas avancem, onde a gente quer realmente fazer uma transformação. E aí, apesar de a gente ter falado já, eu parei para refletir, mas vou fazer a pergunta mesmo assim. Como que a gente pode incentivar e apoiar as mulheres para ocuparem esses espaços? Como que a gente pode? Primeiro, abrindo oportunidades que são customizadas para essas necessidades. Então, isso é uma das coisas que eu fico muito feliz em poder falar, assim, que os programas que eu venho desenvolvendo, que venho trabalhando na indústria, né, junto de um time maravilhoso, endereça isso, né? Então, não adianta a gente só abrir oportunidades de capacitação, como a gente falou aqui, e oferecer cursos e falar, cara, você vai ganhar o salário X, se você não abrir esses espaços de inclusão de assuntos que são extremamente relevantes. E cuidar de uma coisa que a gente destrói desde que a mulher nasceu, desde que o mundo se tornou mundo e a mulher veio aqui, que é a cabeça, a mente. Porque, se você observar durante toda a trajetória da nossa conversa, eu falei muito sobre a mentalidade. As mulheres, elas são condicionadas desde pequena, através das bonequinhas, através de cuidar dos irmãos, através de cuidar, às vezes, do próprio pai e da mãe. Né? Tá sempre a pensar no outro, a achar que ela só cabe em 3 ou 4 profissões e olhe lá. Né? Porque médica, não, enfermeira. Não diminuindo a enfermagem, mas por que não médica? Sim. Então, é abrir oportunidade, mas abrindo espaço para desenvolver a mulher e não só a profissional. Porque profissional é um dos temas. E, claro, está tudo integrado. Né? Mas eu falo que o mapa da mulher de sucesso é quando ela se empodera. E a partir disso ela pode ser uma profissional empoderada. Não tem como uma mulher ser insegura, tá sofrendo violência doméstica, tá vivendo um monte de processo na vida dela e ela ser uma baita de uma profissional.
Então, a gente precisa abrir esses caminhos dando base, né? Dando fundamento, dando esse acolhimento. Eu acho que, para mim, isso é o caminho. Né? Então, por isso que a gente abre capacitação, mas abre roda de conversa, abre referência, né? Abre mentalidade. Vamos falar de síndrome da impostora. Vamos trazer esses temas aqui. Porque ela precisa se ver nesse lugar. Uhum. E aí você falou do mapa de sucesso. Consegue aprofundar um pouquinho mais nesse tema? Ai, essa é uma teoria que eu venho desenvolvendo na minha vida através da minha própria jornada. Porque, assim, ao longo da minha vida eu falei, o que é uma pessoa de sucesso? Eu consegui dinheiro, eu consegui carreira, eu consegui isso, consegui aquilo. E várias vezes na minha vida eu senti esse buraco, né? Eu senti esse lugar de vazio, de tipo, o que tá faltando? E eu via que é um lugar de equilíbrio, da gente poder equilibrar os pratos entre a nossa relação, a nossa família, o nosso trabalho, a gente ser integrado, a gente ser um indivíduo, né? E não só a carreira, não só... A gente está ali... E quando a gente traz a autenticidade, o ser completo, eu posso ser uma pessoa muito melhor para você dentro do meu trabalho. Eu consigo te dar um atendimento muito melhor. Eu consigo criar coisas muito mais incríveis, assim. Então, eu venho trabalhando essa coisa do... O que é o sucesso para mim, sabe? E o que é o sucesso para você? Ai, uau! Ele tá querendo ir profundo mesmo. O sucesso para mim hoje é comer bem, estar em contato com a natureza, ter uma mente saudável e poder fazer o que eu amo e ter propósito dentro do que eu faço. É isso. É isso. E aí, gente, acho que quando você fala de querer aprofundar, é muito de continuar, não só querer continuar te ouvindo, porque é incrível, mas também conseguir trazer para quem está ouvindo a gente, quem está acompanhando a gente, o quanto é importante a gente refletir, pensar, a gente conseguir olhar para si e não precisa chegar num ponto de você falar assim, cara, tá tudo perfeito, eu sei o que eu vou fazer, porque na maioria das vezes a gente não sabe. Mas é você olhar e falar, eu quero dar um passo, eu quero fazer, eu quero acontecer, é o querer. Quando você falou de 50%, eu achei incrível porque os 50% que toda essa estrutura, como você fala de vamos dar oportunidade, vamos fazer, são empresas incríveis que estão correndo atrás para poder fazer isso, são 50% da responsabilidade delas. E os seus 50%? A sua responsabilidade de avançar. Fala pra gente. Não, pois eu adoro essa teoria e foi isso que me libertou na minha vida, sabe? Foi isso que me fez ser quem eu sou, chegar onde eu tô, porque eu falei assim, tá, vou ficar aqui de vítima. Sou vítima da história da minha família, sou vítima da favela, sou vítima do sistema, sou vítima disso. Não sou. Como que eu posso fazer isso dar certo? Porque se a gente espera do lado de fora, ninguém vai ser... Eu posso te dar um voucher de certificação, mas tu não vou fazer por você, entendeu? Então, esse lugar de você assumir os seus 50% é você assumir o controle da tua vida. E entender que aquilo que está fora do controle, você pode fazer a sua parte. Você pode inspirar, você pode desenvolver um trabalho que ajude, mas não dá para você ficar como vítima, sabe? Então, assim, isso é uma decisão minha. Talvez não sirva para todo mundo. É um lugar que eu aprendi na minha vida e que serviu como um mecanismo para eu me desenvolver. Eu nunca me esqueci dos meus 50%. Isso é incrível. Em tudo, até nas minhas relações. Ah, me machuquei, doeu. Quais são os meus 50% nisso? E não é trazer a culpa para mim, né? Daquilo que está me ferindo do lado de fora, daquilo que está me... Mas é colocar a minha responsabilidade, às vezes, de sair, né? De mudar, de... Cara... Fazer uma virada de chave, né? Fazer uma virada de chave. E aí, vamos lá, temos a pergunta... Eu vou ler aqui a pergunta de aluno, que a gente, obviamente, foi tentar ouvir os nossos alunos para poder trazer algumas perguntas. E aí, um ponto que é interessante é como que as soft skills, você entende que hoje soft skills, toda essa capacidade... né, que a gente tem de desenvolvimento, de não só a parte técnica, não é só aprender TI, não é só aprender estrutura de TI, mas o que as soft skills, como é que elas potencializam as mulheres e como que elas são importantes hoje dentro do mercado. Como você vê isso? Nossa, para qualquer pessoa. O profissional hoje é híbrido, não existe mais aquela coisa só do profissional técnico, né? Quando você vai olhar para dentro do mercado, você tem, assim, especialistas, pessoas que vão lidar ali o tempo inteiro com a tecnologia, que vão desenvolver aquela tecnologia, cuidar dela, mas aplicada a um cliente, né? Aplicada à comunicação. E eu que trabalho com programas de empregabilidade, sei lá, há década, né, desenvolvendo essa parte de conectar esses talentos com o mercado, e o mercado fala assim, puxa, mas ainda não é o suficiente, tal. O que não é o suficiente?
não é o suficiente porque não consegue se comunicar, não consegue ter um raciocínio lógico, não tem proatividade. Às vezes, proatividade é uma coisa simples, né? Por isso que a gente se empoderar, ter autoconhecimento, a gente quebrar essas síndromes dentro da gente e poder estar num lugar, assim, de fortalecimento da nossa personalidade, permite que a gente alce voos maiores dentro da nossa carreira. Porque você se desenvolve melhor, você se comunica melhor, você tem uma marca pessoal ali, né? Então, falta, muitas das vezes, a soft skill, a habilidade interpessoal, que é a habilidade de lidar com outro ser humano, que é a habilidade de ser humano, né? De estar aqui, de ser eu. E não somente um diploma, não somente uma certificação. Então, vai muito além disso o mercado de trabalho, né? É uma parte importante, o atestado técnico, de que você tem aquele conhecimento, muito relevante. Mas ele sozinho, ele não vale muita coisa se você não consegue se comunicar, se você não consegue vender esse certificado, né? E se vender, inclusive. Exato, então você precisa vender esse certificado, você precisa passar lá na entrevista. Então, vi pessoas geniais, não passarem numa entrevista, porque não conseguiam se vender. E aí vem da onde isso? Da autoestima, da autoimagem, da crença limitante. Então, por isso que minha pós-graduação é psicanálise, amigo. Que eu falei, eu preciso me analisar aqui ao longo da minha carreira, que é assim que eu vou me modulando, né? Boa. Uma outra pergunta é, como que você enxerga, né, as mulheres que hoje são executivas, né, que estão nesse espaço, que têm voz, como que elas podem apoiar, a dar voz a outras mulheres que estão no começo. Porque às vezes eu falo muito isso, não adianta você mostrar, você é uma executiva maravilhosa, super bem sucedida, tá, mas tem uma galera no meio do caminho. E como que você consegue ajudar, apoiar essas mulheres? É um tema desafiador que requer trabalho interno também, mas vulnerabilidade. Mostrar suas vulnerabilidades. Tirar a casca grossa, né, da mulher bem-sucedida que é maravilhosa, mas ela é uma referência. Só que o que vai fazer com que esse talento se enxergue naquele lugar é a sua história. Tá aqui, eu acho que é isso, é fazer isso aqui, ó, vamos embora, vamos sentar, vamos conversar, vamos colocar todo mundo junto e poder aproximar mesmo, né, nesse lugar de referência, assim, mentorar. É que o mundo é corrido, a vida é corrida. Então, como é que eu posso escalar a minha voz, o meu impacto? Buscar dentro da minha própria comunidade fazer alguma coisa e o crucial, né, dissolver a competição feminina sempre dentro do lugar das mulheres, assim, na indústria. Acho que isso é super importante. Maravilhosa. E nossa última pergunta, pode não parecer, mas sim, estamos caminhando para a nossa última pergunta. Que conselho você dá para as mulheres que estão nos acompanhando, que querem ingressar na área de tecnologia ou estão na área de tecnologia e, como você falou, esse tempo todo não se veem nesses espaços? Eu acho que é uma recapitulação rápida de tudo que a gente falou aqui. Então, primeiro se você não se vê ocupando um espaço, busque alguém que te veja. Existe, né? Seja um grupo de afinidade, seja um evento dentro da Estácio, uma mentora, um mentor, porque homens também têm esse papel, né, de nos apoiar, de nos desenvolver, de nos ajudar, de abrir essa referência. Então, se você não se vê ocupando esse espaço, busque alguém que te veja. Ambiência, começa a assumir os seus 50%, já é o segundo conselho. Assuma os seus 50% de responsabilidade de se desenvolver e de quebrar essas barreiras. A terceira coisa que eu gosto muito de falar é que a revolução da borboleta é ir para o casulo. Então, esse autoconhecimento vai ser muito importante para você saber quem você é e o que você quer. E quando você sabe quem você é e o que você quer, você pode ter um personal branding, que todo mundo fala de marca pessoal hoje em dia, mas aí chega aquela pergunta, mas quem sou eu? Então, personal branding. E esse processo é muito importante, então, do autoconhecimento. E acho que a última coisa é, se eu me sinto incapaz, eu vou lá e me capacito. Eu escutei essa frase esses dias da Tatiana De Andela, que é uma mentora minha também de comunicação, adoro o trabalho da Tati. E ela fala isso no curso, né? Ela fala assim, se você se sente incapaz, vai lá e se capacita. Ninguém nasce sabendo. Isso é muito importante. Então, acho que são os conselhos que eu queria deixar aqui hoje.
Então, estamos caminhando para o final. Foi incrível, incrível. Obrigada. Essa conversa, Amei esse papo. também. Foi muito leve. Acho que você falou várias coisas aqui que me trouxeram reflexões e vão com certeza trazer para os nossos alunos também algumas reflexões. E um ponto que eu gostaria muito para fechar, o quanto você falou da gente se conhecer, né? Adorei a ideia da Revolução da Borboleta. Né, imaginei um conjunto de borboletas fazendo revoluções. Foi maravilhoso. Então, assim, a Revolução da Borboleta, o quanto que a gente consegue, né, olhar para si e se transformar. Sim. E, para além disso, o quanto hoje a gente consegue, e acho que fica muito de recado para todo mundo, olhar e ter outras mulheres como referência. E, assim, gente, não precisa ser longe. Acho que o trabalho, o esforço de quem veio antes da gente, né, traz muito essa questão da referência. Então, se você não tem uma referência de uma mulher, seja essa referência. Acho que podemos pensar assim, né? Seja para o que você quer fazer ou para o que você não quer repetir, né? Porque tem isso também. Importante. Quebrar os padrões. Quebrar paradigmas. Maravilhosa. É isso, obrigada. Obrigado, foi muito incrível. Gente, só para poder aqui fechar com vocês, a gente tem o nosso programa, né, Starting Tech, ele está aí rolando, então acompanhe as inscrições. Temos a orientação de carreira que também está acontecendo e lembrem que são programas, são iniciativas, a gente falou muito sobre isso, a questão de você se capacitar, a gente tem vários programas voltados exclusivamente para vocês. Então aproveitem, acompanhem a gente, acompanhem as nossas notícias e, para além disso, vamos ter sorteios de brindes. Cadê, produção? Consegue me ajudar com os brindes? Deixa eu ver. Não consegue? Tá bom, não consegue, mas vamos ter sorteio de brindes, tá? Acompanhem, principalmente para aqueles que fizeram a pré-inscrição, tá? Então sempre acompanhem com a gente sempre vai, principalmente para os nossos papos, vamos trazer a pré-inscrição. Então quem participou, quem se inscreveu, vai estar aí concorrendo a brindes. Vou dizer para vocês, já vou adiantar. São 5 copos, tá? Com a nossa marca, né? Com as Estácio Carreiras e uma mochila. Então, gente, para quem se pré-inscreveu, vai estar aí bacana, tem um prêmio bacana, tá? E podem ter muitos outros. Então, eu queria muito agradecer, não só a Lula que está com a gente, mas agradecer também a vocês que estão aqui ouvindo, nos acompanhando e fiquem ligados para o nosso próximo papo. Até mais, gente!